Shalom, shalom, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Detetive Onírico. Vamos hoje fazer a nossa aula número 2 do módulo 2 do curso de interpretação judaica dos sonhos. Eu sou Moré Demétrio. Sou psicanalista, sou um estudioso do judaísmo, um Benei Noach, tá certo? E sou cabalista também, ok? E estou preparando esse curso para você aprender a interpretar sonhos com os ensinamentos judaicos, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like, ele é muito importante porque faz com que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Deixe um comentário, deixe perguntas, conte seus sonhos, né? Então, na aula 2 deste módulo, nós vamos falar sobre os 24 intérpretes oficiais de sonhos de Jerusalém, tá bom? Então, o módulo 2 é o Talmud e a arte da interpretação. Nós vamos mergulhar no Tratado Berahot, o principal texto talmúdico sobre sonhos, tá? Quais são os objetivos de aprendizado para a aula de hoje? A gente espera que no final dessa aula você seja capaz de, primeiro, identificar a fonte talmúdica que menciona os 24 intérpretes oficiais de sonhos em Jerusalém. Segundo, compreender o significado do número 24 na tradição judaica e sua relação com a interpretação de sonhos. Terceiro, analisar por que Jerusalém era o centro da interpretação profissional de sonhos no período do Segundo Templo. Quarto, diferenciar entre um intérprete oficial e um intérprete comum ou amador. E quinto, extrair lições sobre a profissionalização da interpretação onírica e seus desafios éticos, porque espera-se no final do módulo 10 que você seja capaz de fazer interpretações judaicas aí de modo até profissional, dependendo da sua dedicação. Se você se aprofundar, comprar os livros que falam sobre as fontes que eu cito aqui, né, se dedicar, treinar os exercícios, praticar, né? Então vamos começar falando sobre a fonte talmúdica, Berahot 57b. A referência central aos 24 intérpretes oficiais de sonhos aparece na folha 57b do Tratado Berahot, no contexto de uma discussão mais ampla sobre os significados dos sonhos e a autoridade dos intérpretes, certo? Então vou passar para você uma tradução adaptada aí do texto original. 24 intérpretes de sonhos havia em Jerusalém. Uma vez eu, Rabi, sonhei um sonho e fui a cada um deles. Cada um deu uma interpretação diferente e todas se cumpriram. Isso vem nos ensinar que um sonho segue a sua interpretação. Olha que frase importante, né? Um sonho segue a sua interpretação. Esta passagem atribuída a Rabi Yehuda Hanassi, o compilador da Mishnah, ela é fundamental para entender a filosofia talmúdica dos sonhos. O sonho em si é maleável. Sua realização depende da interpretação que recebe. Vamos falar agora do contexto histórico. Jerusalém como centro de intérpretes. Por que especificamente Jerusalém e especificamente 24 intérpretes? O significado espiritual de Jerusalém. Jerusalém era considerado o portal dos céus, Sha'ar HaShamayim. A presença do templo e do Santo dos Santos criava uma atmosfera profética. A cidade era o centro do Sanhedrin e da autoridade espiritual máxima. Acreditava-se que os sonhos sonhados em Jerusalém
tinham maior clareza profética. A função dos 24 intérpretes. Os intérpretes não eram meros adivinhadores, mas profissionais treinados que conheciam as técnicas hermenêuticas estabelecidas pelos sábios, dominavam o uso de associações bíblicas, gezerá, shavar, entendiam os simbolismos recorrentes no imaginário judaico e ofereciam interpretações que guiavam ações práticas, jejuns, orações, mudanças de comportamento. Agora eu vou falar para você o significado do número 24. O número 24, ele não é acidental. Na tradição judaica, ele aparece repetidamente, tá certo? Então, vamos conferir isso agora comigo. Então, vamos pegar as referências aí sobre o 24. Então, nós temos 24 livros do Tanakh, a Bíblia hebraica. O que significa? A totalidade da revelação escrita. 24 dons sacerdotais, Matnot Kehunah. O que significa? A totalidade do sustento espiritual. 24 turnos dos Kohanim, Mishmarot. O que significa? O serviço contínuo no templo. 24 órgãos do corpo humano mencionados no Talmud. O que significa? A totalidade do ser físico. 24 intérpretes de sonhos. O que significa? A totalidade das perspectivas possíveis. Ok? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Vai escrevendo suas dúvidas aí nos comentários, tá certo? Que eu responderei todas elas, todas as suas dúvidas, certo? Então vamos prosseguir com a nossa aula. Então, as lições do número 24. A interpretação verdadeira não é monolítica, mas multifacetada. Assim como a Torá tem 70 faces, os sonhos têm 24 interpretações legítimas. Cada intérprete oferece um ângulo diferente da mesma verdade. O número 24 representa completude e diversidade dentro da unidade. Todas se cumpriram, entre aspas, o milagre pedagógico. O Talmud destaca que todas as 24 interpretações se cumpriram. Isso é surpreendente, né? Como que interpretações contraditórias podem todas ser verdadeiras? Então vamos falar aqui as explicações dos comentadores. Rashi 1040, 1105. O sonho continha múltiplas camadas de significado. Cada intérprete acessou uma camada diferente e cada camada se manifestou na realidade em momentos diferentes. Tosafot, século 12, 14. O fato de Rabi ter ido a todos os 24 intérpretes criou a possibilidade de múltiplos cumprimentos. A própria busca ativa pela interpretação expandiu o potencial do sonho. Maharsha, Rabi Shmuel Eliezer Eidels, 1555-1631. Não foram 24 interpretações diferentes do mesmo sonho, mas 24 aspectos diferentes do sonho, cada um interpretado por um especialista naquele aspecto específico. Lição central. A interpretação não é passiva, descobrir o que o sonho realmente significa, mas ativa, moldar o que o sonho se tornará. Então vamos falar um pouquinho agora sobre a estrutura profissional dos intérpretes, tá bom? O Talmud sugere que existiu uma organização ou guilda de intérpretes. Evidências indiretas incluem especialização.
Diferentes intérpretes provavelmente se especializavam em diferentes tipos de símbolos. Por exemplo, um em animais, outro em corpos celestes, outro em ações. Honorários. Embora não seja explicitamente mencionado para sonhos, os sábios geralmente recebiam sustento pela comunidade. Intérpretes oficiais provavelmente eram apoiados pelo templo ou pela cidade. Supervisão. Como parte do estabelecimento religioso de Jerusalém, os intérpretes estavam sujeitos à autoridade do Sanhedrin. Formação. A existência de 24 intérpretes simultâneos sugere um sistema de treinamento e sucessão. Por que ir a todos os 24? A estratégia de Rabi. A decisão de Rabi Yehuda Hanassi de visitar todos os 24 intérpretes, em vez de escolher um, é profundamente instrutiva. Então, vou falar para você os possíveis motivos. Primeiro, teste empírico. Rabi queria testar a validade da afirmação. O sonho segue a interpretação. Segundo, cobertura completa. Ao receber 24 interpretações, Rabi cobria todas as possibilidades de cumprimento. Terceiro, humildade intelectual. Rabi reconheceu que nenhum intérprete sozinho tem a verdade completa. Quarto, ensino para a posteridade. Rabi sabia que este caso se tornaria um paradigma para todas as gerações futuras. 7. Aplicações alárricas e práticas. Como esta passagem influencia a prática judaica dos sonhos? Princípio 1. Se você teve um sonho perturbador, não fique apenas com uma interpretação negativa. Procure múltiplas perspectivas. Princípio 2. A interpretação deve ser buscada, de preferência de alguém com autoridade e treinamento, mas a diversidade de opiniões é valiosa. Princípio 3. Se uma interpretação não ressoa, outra interpretação legítima pode ser a chave. Princípio 4. O ato de buscar a interpretação já é parte do processo de transformação do sonho. Críticas e advertências sobre intérpretes profissionais. O Talmud também contém advertências sobre os perigos dos intérpretes. Em Berahot 55b, menciona que alguns intérpretes cobravam caro e exploravam a ansiedade das pessoas. Em Berahot 56a, conta que Bar Hediá interpretava o mesmo símbolo positivamente para quem lhe pagava e negativamente para quem não pagava. Qual que é a lição? A profissionalização traz benefícios, padronização, treinamento, responsabilidade, mas também riscos, interesse financeiro, poder sobre vulneráveis. Vamos fazer agora um paralelo, né? Vamos fazer paralelos com outras tradições. O fenômeno de intérpretes oficiais de sonhos não é exclusivo do judaísmo, tá bom? Então, na cultura egípcia, tinha os intérpretes que eram os sábios do faraó. A referência está em Gênesis 41:8, certo? Na cultura babilônica, magos e astrólogos. Você tem uma referência em Daniel 2:2. Na cultura grega, intérpretes nos templos de Asclépio, a referência incubação. E na cultura romana, intérpretes somniorum, a referência Artemidoro de Dafne. A diferença judaica, a interpretação não era divinatória, prever o futuro fixo, mas transformadora, mudar o futuro através da interpretação e ação. Os 24 intérpretes e a psicologia moderna. A abordagem talmúdica antecipa conceitos psicológicos modernos.
A psicanálise freudiana, os sonhos têm significado latente que precisa ser interpretado. Na psicologia junguiana existem arquétipos universais que aparecem nos sonhos. Terapia narrativa, a história que contamos sobre nossa experiência molda nossa realidade. Ressonância talmúdica, o insight único do Talmud é que a interpretação não apenas revela o significado, mas cria o cumprimento. Então, vou citar aí as fontes judaicas para você se aprimorar, tá bom? Bom, a fonte primária é sempre no aramaico e hebraico, tá? Mas nós temos traduções. Nós temos aí obras com traduções. Na editora e livraria Sefer, você tem Talmud traduzido, tá bom? Então, nós temos o Talmud babilônico, Berahot 57b, tá certo? Os sábios ensinaram 24 intérpretes de sonhos havia em Jerusalém. Certa vez eu sonhei um sonho e fui a cada um deles. Um interpretou para mim de uma maneira e o outro de outra maneira, e todas se cumpriram em mim. Isso vem te ensinar que tudo segue a interpretação do sonho. Aí você tem o comentário de Rashi em Berahot 57b, Vehulan nitkaimu. Todas se cumpriram em mim, mesmo sendo interpretações opostas. Todas se cumpriram em tempos diferentes. Ou então cada um interpretou uma parte do sonho e aquela parte se cumpriu. Nós temos como fonte o comentário do Maharsha, no Hidushei Agadot Berahot 57b, e o fato de mencionar 24 intérpretes corresponde aos 24 livros da Torá, para remeter que assim como a Torá tem 70 faces, também o sonho tem várias faces de interpretação. Aí nós temos aí uma fonte paralela, Gênesis Rabbah, 89:7. Rabi Yohanan disse: o sonho se estabelece de acordo com sua interpretação, como está dito. E aconteceu que, como ele nos interpretou, assim foi. Gênesis 41:13. Vamos para um exemplo prático para exercitar tudo isso que foi ensinado. Vamos imaginar um cenário. Rivka, uma arquiteta de 35 anos, mãe de 3 filhos, tem um sonho recorrente há 6 meses. Ela sonha que está no Tel Aviv antigo, mas todas as ruas estão em obras. Ela tenta chegar ao mar, mas cada caminho que escolhe termina em um beco sem saída ou em uma rua bloqueada. Ela acorda exausta e frustrada. Então vamos fazer aí a aplicação da passagem dos 24 intérpretes. Passo 1. Reconhecimento da necessidade de interpretação múltipla. Rivka inicialmente consulta um amigo que estudou psicologia. Ele interpreta: você está bloqueada profissionalmente. Os becos representam projetos que não avançam. Isso ressoa parcialmente, mas o sonho continua. Passo 2. Busca de intérpretes com diferentes especialidades, inspiradas por Rabi. Rivka decide consultar 3 pessoas com diferentes perspectivas. Então ela procura um rabino local. E esse rabino local vai usar uma perspectiva talmúdica. Então a interpretação dele vai ser a seguinte: as obras representam tikkun, retificação. Você está em um processo de construção interna. O mar que você busca é a sabedoria da Torá. Aí ela vai para o intérprete, procura um psicoterapeuta, uma psicoterapeuta junguiana, pela perspectiva psicológica. Tel Aviv representa sua vida moderna. As obras indicam que partes de sua psique estão em reforma. O mar é o inconsciente.
Aí ela vai e procura uma amiga estudante de Kabbalah, sobre a perspectiva mística. As 3 ruas bloqueadas são as 3 primeiras sefirot, que você ainda não integrou. O mar é biná, entendimento. Continue cavando. Agora vamos para o passo 3, né? Análise do cumprimento múltiplo. Então, ao longo do ano seguinte, Rivka observa que as 3 interpretações se cumpriram em momentos diferentes. Do mês 1 ao 3, a interpretação psicológica se cumpre. Ela começa a terapia e identifica padrões de bloqueio emocional. Mês 4 até o 6, a interpretação cabalística se cumpre. Ela começa a estudar textos espirituais e sente uma abertura de entendimento. E nos meses 7 ao 9, a interpretação talmúdica se cumpre. Ela começa a ensinar crianças na comunidade e sente que está construindo. Passo 4, a descoberta final. Rivka percebe que o sonho não era sobre um significado, mas sobre um processo. Ela não precisava chegar ao mar, ela precisava experimentar o caminho através de múltiplas lentes. O sonho parou quando ela parou de buscar uma única interpretação correta. Vamos ver as lições desse exemplo. Primeiro, assim como Rabi não se contentou com um intérprete, Rivka não se contentou com uma interpretação. Segundo, cada intérprete ofereceu uma peça do quebra-cabeça. Terceiro, o cumprimento não foi simultâneo, mas sequencial. Quarto, o objetivo não era descobrir o significado fixo, mas ativar múltiplas possibilidades. Agora eu vou te dar aí um exercício de reflexão. Uma análise textual, tá? Então, o ideal seria você ter, né, o Talmud e tudo. Mas vamos ler atentamente a seguinte passagem de Berahot 57b e depois a gente vai responder, tá bom? Então, Rabi disse: certa vez eu estava viajando em um barco e vi um pássaro. Pensei que o barco tinha encalhado, mas não encalhou. Fui até Rabi Eliezer e ele disse: você terá um grande lucro. Fui até Rabi Yehoshua e ele disse: você receberá uma carta do exterior. E assim foi. Então agora vamos às perguntas. Para você, é legal você ter um caderno para fazer esse curso e fazer todos os exercícios que eu passo e responder as perguntas nesse caderno e assistir as aulas mais de uma vez, porque é muito conteúdo, são muito densas, tá? Então a primeira pergunta: como este caso se relaciona com a história dos 24 intérpretes? O que eles têm em comum? Segundo, o mesmo evento, ver um pássaro no barco, recebeu 2 interpretações diferentes. Isso contradiz ou confirma o princípio de que o sonho segue a interpretação? Terceiro, se você fosse Rabi, depois de receber a primeira interpretação de Rabi Eliezer, você ainda procuraria uma segunda opinião? Sim ou não? Por quê? Aí, a parte 2, você faz uma reflexão pessoal, né? Então, pense em uma situação em sua vida, não necessariamente um sonho, que recebeu interpretações diferentes de pessoas diferentes. Por exemplo, uma dificuldade financeira, um conflito familiar, uma oportunidade profissional, e descreva brevemente a situação. Liste 3 interpretações diferentes que pessoas ofereceram para essa mesma situação. Qual delas se mostrou mais útil? Por quê? Vamos fazer agora a reflexão sobre os 24 intérpretes. Se você pudesse criar um painel de 24 intérpretes para a sua vida hoje, não apenas para sonhos, mas para decisões importantes, quais tipos de pessoas você convidaria? Por exemplo, um sábio, uma criança, um músico, um rabino, um terapeuta, um avô, etc. Aí é com você, a sua resposta é pessoal para o seu caderno.
vamos falar agora sobre fazer um desafio conceitual, certo? O Maharsha conecta os 24 intérpretes aos 24 livros do Tanakh, sugerindo que cada livro da Bíblia oferece uma lente diferente para interpretar a vida. Então, eu vou te fazer aí uma pergunta desafiadora. Se você pudesse escolher um livro do Tanakh para ser o seu intérprete pessoal para o próximo mês, ou seja, para guiar sua interpretação dos eventos da sua vida, qual você escolheria e por quê? Né? Então, vou dar umas sugestões aí: Salmos para confiança, Provérbios para sabedoria prática, Eclesiastes para perspectiva, Gênesis para começos, Êxodo para libertação, entendeu? Aplicação prática, tá? Para a semana, ela é opcional. Então, eu vou te dar um desafio. Você vai escolher um sonho que você teve recentemente, um evento significativo, e vai consultar 3 pessoas diferentes, não necessariamente especialistas, tá? E você vai pedir a interpretação de cada uma delas. Não as julgue, apenas registre. No final da semana você vai refletir o que cada interpretação ativou em você. Alguma delas se cumpriu de alguma forma? Com isso, nós terminamos a extensa aula 2 do módulo 2. É uma aula que não é para assistir uma vez só. Se você quiser se aprofundar, você tem que assistir várias vezes. Tem que fazer anotações, muitas anotações, tá certo? Na próxima aula, nós vamos estudar Avodat HaChalom, como o sonho é moldado pela interpretação, tá certo? Então, como antecedência, reflita sobre a palavra avodá, que significa tanto trabalho quanto serviço espiritual. O que significaria trabalhar um sonho? Como o intérprete é como um artesão que molda argila? Então, você vai anotar todas as suas ideias. E eu quero encerrar este shiur de hoje pedindo novamente a você para verificar se você deixou o seu like, pedindo a você que conte algum sonho interessante nos comentários para gerar engajamento, ou simplesmente fazendo uma pergunta, tá certo? E recomendando esse canal para outras pessoas. Mas eu quero encerrar com uma máxima talmúdica que está em Berahot 55a. Um sonho não interpretado é como uma carta não lida. Que possamos aprender a ler as cartas que nos são enviadas dos céus, de nossas almas e de nossas vidas, com sabedoria, humildade, a coragem de buscar múltiplas interpretações. Na aula 3, o conceito de Avodat HaChalom, como o sonho é moldado pela interpretação. Você vai saber muito mais. Continue seus estudos e até a próxima aula. Que o Eterno lhe abençoe grandemente. Shalom.